Boa noite, gente. Fazer a revisão aqui da parte de saúde do adulto da parte de reumatologia, que vai estar cursando com osteoartrite, varizes, trombose, lúpus e TVP. E vai faltar a parte de fibromialgia, que também cai na teórica. Vou estar fazendo a revisão aqui. Se tiver algo de errado, deixa aí nos comentários para que não possa atrapalhar as outras pessoas. E o intuito aqui é ajudar. Falando inicialmente sobre osteoartrite. A osteoartrite, antigamente ela é chamada de artrose, e ela é resultado de uma sobrecarga mecânica associada a uma incapacidade ali da cartilagem de se reparar. Então, ela é uma doença das articulações, né, ali no foco, e ela ocorre quando se tem um desgaste progressivo da cartilagem. E isso pode provocar modificações nos ossos subjacentes, e esses ossos podem até criar espículas ali, né, por conta desse desgaste da degeneração ali das articulações. A cartilagem, ela vai atuar como uma almofada ali, né, que reveste o osso, e então ela vai facilitar o movimento e vai impedir com que tenha atrito ali de osso com osso. Então é muito importante que ela exista ali. E a osteoartrite você tem essa degeneração e os ossos acabam que vão se raspar ali um no outro, e isso vai gerar dor, vai gerar rigidez, vai gerar limitação no movimento. Os fatores de risco para a osteoartrite, os principais deles está a idade, que com a idade, né, a cartilagem ela vai perdendo água e ela vai perdendo elasticidade ali ao longo do tempo. O sexo feminino também é um fator de risco, e a obesidade, porque se a pessoa é obesa, ela vai ter uma maior pressão ali sobre a articulação, por exemplo, do joelho, pode facilitar o surgimento da osteoartrite. Em relação à fisiopatologia, a osteoartrite, ela vai se iniciar com a sobrecarga ali, né, o estímulo, o envelhecimento ou trauma, e isso vai causar lesões na cartilagem e pode ter também alterações ali na produção do colágeno. E os condrócitos, né, que são as células, eles vão tentar reparar isso, vai aumentar a produção de matriz, e isso vai fazer com que libere enzimas que vão degradar essa cartilagem. E com a progressão disso, pode ter até questões estruturais, que é o surgimento dos osteófitos, que é aquelas pontinhas de osso ali, além de uma inflamação, só que essa inflamação é leve, né, diferente da artrite reumatoide. As manifestações clínicas da osteoartrite é a dor, desconforto ali naquela articulação acometida. Muito se fala sobre uma rigidez matinal breve. Essa rigidez matinal é de 1 horinha, na hora que começar a se movimentar, essa rigidez vai passar. É comum de osteoartrite. A crepitação, né, que você vai ouvir ali o osso ranger por conta da falta de cartilagem. E uma instabilidade articular. A pessoa pode estar andando e a articulação sair do lugar. Então é importante você tentar contra isso. Na osteoartrite de mãos, a gente tem dois sinais que são bem famosos, que são os nódulos de Eberdin e os nódulos de Bouchard. Os de Eberdin é na interfalangiana distal e os de Bouchard é na interfalangiana proximal. Para decorar isso, é só lembrar que o B vem antes do H, então o de Bouchard está relacionado à interfalangiana proximal. Questão de achados laboratoriais. Não tem nenhum exame específico para osteoartrite, diferente da artrite reumatoide, né, que tem a questão ali do fator reumatoide. Mas tem algumas coisas que devem ser pontuadas, por exemplo, a velocidade de hemossedimentação. O PCR vai vir normal, o que indica que a osteoartrite ela não é uma doença autoimune. O VHS, que é a velocidade de hemossedimentação, ela é um marcador inespecífico da inflamação. E ela vai aumentar quando as proteínas inflamatórias elas fazem ali as hemácias se agregarem, e quando essas hemácias se agregam, elas vão cair ali, né, no fundo do medidor lá, né, do potinho, então isso vai indicar ali um processo inflamatório. A artrocentese, se você fazer para uma pessoa que tem osteoartrite, vai dar líquido sinovial não inflamatório, porque na osteoartrite a inflamação é muito leve. Então, diferente das outras clínicas, o líquido sinovial da osteoartrite não é inflamatório. Isso é uma coisa que vai sim cair na prova. A osteoartrite é um processo, é uma doença degenerativa mecânica e não é uma inflamação causada pelo sistema autoimune que está ali relacionada à sua principal patogênese, certo? Em relação aos exames de imagem, a gente pode estar solicitando um raio-x, que você vai poder estar notando esses osteófitos, e também uma esclerose do osso subcondral.
Os osteófitos é a pontinha do osso que é formada ali pelo fato de um osso estar raspando sobre o outro. O tratamento, você vai usar medicamentos para controle da dor, relacionados a analgésico e opioides, né, que são analgésicos, atuam na analgesia de maneira mais potente. E é muito importante que se recomende fisioterapia, é essencial. E em casos muito graves, você vai estar fazendo cirurgia ali, colocando a prótese. Hoje em dia também existe a aplicação de ácido hialurônico ali para controle da dor, mas isso aqui é uma medida que ela tem que ser feita várias vezes, né? Não vai solucionar, só vai controlar a dor. Em relação ao tratamento, a gente tem, né? Tipo, você pode começar com Tilenol, dipirona, de 6 em 6. Se não resolver, você vai estar dando ibuprofeno. Se não resolver, você pode estar fazendo ali a injeção, né, de corticoide no local. Se não resolver de tudo, também tem a questão da cirurgia. O tratamento ele vai utilizar anti-inflamatórios, apesar da doença ser degenerativa e não de fisiopatologia ali totalmente inflamatória, mas existe um componente leve de inflamação, então você vai estar usando anti-inflamatório. Agora mudando e falando sobre a artrite reumatoide. A artrite reumatoide é diferente, porque a artrite reumatoide é uma doença autoimune crônica e ela é caracterizada por uma inflamação persistente. Então, há uma grande diferença com a osteoartrite, né, que é uma doença degenerativa crônica. A artrite reumatoide ela também é predominante no sexo feminino, assim como as maiorias das doenças autoimunes. E na sua patogênese, ali no seu mecanismo de doenças da artrite reumatoide, temos ativação dos linfócitos, né, produção de anticorpos e o fator reumatoide, que se você detectar ele, você vai estar ali podendo fazer um diagnóstico mais fácil, além de outras citocinas inflamatórias. Essa inflamação ela vai formar um tecido que é chamado de panos, que é um tecido inflamatório que vai invadir a cartilagem e destruir ali a cartilagem e o osso. Na artrite reumatoide, por predisposição genética, algumas proteínas elas vão sofrer alterações e vai fazer com que elas sejam vistas como estranhas, né, para o sistema imunológico. O sistema imunológico, a partir dos linfócitos B, vão produzir anticorpos, e é importante saber sobre eles. Existe o anti-CCP, que vai atacar diretamente essas proteínas alteradas, e o fator reumatoide, que é um anticorpo que vai amplificar essa resposta inflamatória. Então, se tiver anti-CCP e fator reumatoide, a gente pode estar direcionando ali os olhos para a artrite reumatoide. A sinovite, que é quando o líquido sinovial ali da artrite reumatoide está inflamado, é algo comum da artrite reumatoide. A clínica da artrite reumatoide é uma dor, aumento do volume articular, também cursa com a rigidez matinal, só que essa rigidez matinal na artrite reumatoide, ela é maior do que 1 hora e tem sinais flogísticos, né, relacionados ao calor local devido à inflamação. Normalmente, a artrite reumatoide começa nas mãos, ali nas interfalangianas ou próximo dos punhos, e vai evoluindo. Ela é simétrica, né? Então vai estar tanto na mão direita, tanto na mão esquerda. Vai afetar várias articulações. Então, uma poliartrite ela é deformante. Nas mãos, é possível notar esse desvio ulnar dos dedos e o dedo em pescoço de cisne ou em abotoadura, que é aquela imagem típica da questão das interfalangianas proximais e distais, que tem relação com a hiperflexão. Nos punhos, você vai ter prejuízo do movimento, nos pés, no joelho, né? No joelho é muito comum também, e você pode ter esse cisto de Baker, que é atrás do joelho, que é um sinal clínico de inflamação. Existem manifestações que são extra-articulares, né? Não estão relacionadas às articulações, que é uma febre menor de 38 graus. Existe a manifestação cardíaca, que é a pessoa com artrite reumatoide, ela tem derrame pericárdico em 50% dos pacientes, porque devido a essa inflamação crônica, né, provocada pela ser uma doença autoimune. Existe também manifestações oftalmológicas relacionadas à xeroftalmia, mas acho que o mais importante é que está relacionado à cardíaca mesmo. Os nódulos reumatoides, eles podem estar presentes no paciente, que é o que está na imagem aqui, só que é uma porcentagem pequena dos pacientes. Em relação aos achados laboratoriais, que eu acho que é bem importante, a questão
da VHS e PCR serem elevados na artrite reumatoide, porque são marcadores inflamatórios. E o fator reumatoide, né, que é o anticorpo ali, ele vai estar encontrado em 70% dos pacientes. Só que se o fator reumatoide der negativo, ele não descarta o diagnóstico. E o anti-CCP, que é o outro, né, anticorpo ali encontrado, esse sim, ele tem uma especificidade mais alta para artrite reumatoide. Quase de 90 a 98%, então é bem grande. Antes do diagnóstico, você já tem a presença ali, né, deles, então você pode usar eles para fechar o diagnóstico. E avaliar a clínica e fechar o diagnóstico por eles. Existe diagnóstico diferencial, que é a gota, né, que é por deposição ali, a artrite psoríatica e o lúpus. O tratamento da artrite reumatoide, o objetivo é induzir a remissão. Pode ser feito de maneira não farmacológica, né, que você vai orientar o repouso, fisioterapia, assim como na osteoartrite, só que de maneira farmacológica você vai usar os AINES para alívio sintomático mesmo da dor, da mesma forma que você pode usar o glicocorticoide ali também para alívio sintomático. Só que existem as drogas modificadoras do curso da doença, que são as DMCD. Essa aqui, sim, eu acho que tem uma chance maior de cair na prova. O principal exemplo delas é o metotrexato, que foi muito falado, que ele vai reduzir essa atividade do sistema imune, vai inibir a proliferação de células inflamatórias, que é a principal característica ali da artrite reumatoide. Então, o metotrexato ele vai controlar a inflamação e vai evitar a destruição de cartilagem e osso. Então, tipo assim, ele é bem funcional para a artrite reumatoide. Ele é o fármaco de tratamento padrão ouro ali. A dose inicial é de 10 a 15 miligramas por semana, isso pode ser aumentado. Ele é contraindicado em mulher em idade fértil, porque ele pode ser teratogênico, né, ter malformação fetal. Existem outras drogas modificadoras do curso da doença, que não são tratadas como principais ali, que é o adalimumab e o etanercept, que é isso aí. Só que o principal é o metotrexato. Agora falando sobre outra clínica, né, que é o lúpus eritematoso sistêmico. O lúpus também é uma doença autoimune inflamatória e crônica, assim como a artrite reumatoide. Ela tem uma etiologia multifatorial, então não dá para pontuar um causador específico, né, multifatorial, então o tratamento também vai ser multifatorial. Assim como nas outras, a mulher, 90% dos casos são mulheres. Se eu tiver um homem com lúpus, é algo muito raro, deve ser investigado. A fisiopatologia do lúpus é uma combinação de fatores genéticos, hormonais e ambientais. Então, como eu disse, é uma fisiopatologia, é uma doença multifatorial. Quando se soma esses fatores, eles vão gerar, né, a produção de anticorpos patogênicos, e esses anticorpos eles vão atacar o próprio corpo, né, a partir de imunocomplexos. Só que esses imunocomplexos gerados pelo lúpus, por ser uma doença autoimune, eles podem se depositar em órgãos como pele, rins e articulações, e até mesmo o cérebro. Então, essa deposição de imunocomplexos no lúpus é um fator muito importante ser destacado. E alguns anticorpos, eles têm importância clínica, como o anti-DNA, que ele se relaciona ali à lesão renal do lúpus, e o anti-RO, que ele se relaciona ali às manifestações cutâneas. É muito importante destacar que essa deposição de imunocomplexos, devido ali à reação, né, do corpo contra ele mesmo, no rim, é algo muito importante que deve ser destacado no lúpus, né? Então, basicamente é isso no lúpus, né? Em resumo, o corpo ele se confunde com a produção de anticorpos contra si mesmo, e esses complexos eles podem se depositar nos órgãos, como pele, rins e até mesmo no cérebro, no sistema nervoso central, mas o rim é muito destacado, é muito falado nas provas. A clínica do lúpus, existe um fator ali que é bem notável, que é a questão do Rasch-Malar, que se tem ali um certo eritema no rosto, que parece uma asa de borboleta, só que poupa ali os sulcos nasolabiais. Lesões discoides, né, que são placas eritematosas com escarificação. E as lesões lúpicas são fotossensíveis, né? Elas aparecem ou pioram após a exposição solar.
Então, elas estão ali mais em áreas fotoexpostas, né? Se tem uma área que não está exposta ao sol, não vai ter tanta lesão. Então, ela é fotossensível. O paciente pode cursar também com úlceras orais na boca, mas não é tão, assim, destacante. Não merece tanto destaque. Em relação ao comprometimento articular, você vai ter artralgia em 80% dos casos de lúpus. Você pode ter o comprometimento hematológico, né? Que existe a anemia provocada pelo lúpus. Um comprometimento neurológico, né? Porque você também pode ter uma deposição de imunocomplexos no sistema nervoso central. E vários outros comprometimentos, pulmonar, também a questão do comprometimento vascular, você pode ter o fenômeno de Raynaud, só que isso aqui acho que é bem rodapé, que é uma vasoconstrição, né, ao entrar em contato com água fria, então acho que isso não vai cair, deve cair o principal mesmo, que está relacionado ao comprometimento renal, esse cai, que é chamado de nefrite lúpica. Primeiro, em relação à nefrite, né, a nefrite é quando o paciente tem uma proteinúria persistente, ou a presença de cilindros celulares ali, né, na urina, e essa alteração, né, da sedimentação urinária ali vai estar presente em 50% dos pacientes e 10% deles vão evoluir para insuficiência renal e vão precisar de diálise. Então, você tem que se atentar muito a isso, porque a clínica da nefrite lúpica, o paciente pode ter desde alterações leves, como uma proteinúria discreta, uma hematúria microscópica, até quadro mais grave, né, que é a própria síndrome nefrítica, que vai cursar com hematúria, edema, hipertensão e redução da taxa de filtração. São as características da síndrome nefrítica. Pode ser causada pelo lúpus, então é muito importante se atentar em relação a isso. E só um comentário, que uma causa importante de diálise, a primeira é a questão da diabetes, a segunda, que vai afetar o rim, a segunda é a hipertensão mal controlada, que vai afetar o órgão-alvo, né, que é o rim, e a terceira é o uso de medicamento anti-inflamatório. Então tem que se atentar contra isso, mas é só um ponto. O diagnóstico do lúpus, ele é clínico e laboratorial. Quando é que eu vou suspeitar dele? Quando eu tenho uma mulher, normalmente quando eu tenho uma mulher com lesão de pele, né, o racho malar, com artralgia, alterações hematológicas, né, pode estar ali com anemia lúpica, proteinúria ou alteração na urina, que está relacionada à síndrome nefrítica lúpica. O segundo passo é confirmar esse diagnóstico. E aí entra uma coisa que também vai cair na prova, que é o FAN, que é o fator antinuclear. É um teste laboratorial. Se eu tenho um FAN negativo, praticamente eu vou afastar lúpus. Deu FAN negativo, posso pensar em outro diagnóstico. O FAN positivo, não vou fechar o diagnóstico como lúpus, mas vai me direcionar ali para pensar mais em relação a isso. Então, não existe lúpus com FAN negativo e o FAN positivo sozinho ele não diagnostica, né? Precisa da clínica, né, com todos os fatores juntos que estão relacionados a rash, úlcera, artrite e tudo mais. Eu fecho o diagnóstico, né, somando a clínica mais o laboratório. O diagnóstico diferencial, temos artrite reumatoide, já foi vista acima, síndrome de Sjögren e o lúpus induzido por drogas. Em relação ao tratamento do lúpus, né, que é uma doença autoimune, pode ser usado antimaláricos, como a hidroxicloroquina, que ele vai diminuir a chance do lúpus entrar em atividade. Pode ser usado corticosteroides, né, para condições agudas. Para manifestações leves e moderadas, é usada a hidroxicloroquina e associada também ao metotrexato, que é o modificador do curso da doença. Por ser uma doença autoimune, também vai se usar o metotrexato aqui. Então, o metotrexato mais a hidroxicloroquina é o fundamental ali para o tratamento. Nas manifestações graves, pode ser tratado com imunobiológicos, que é o belimumab e o rituximab, que hoje em dia eles são só particular e é muito caro o uso desses imunobiológicos. Nos primeiros 5 anos, pode ter a complicação, né, da doença renal lúpica, pode ter complicação neurológica. E se eu tiver mais de 5 anos da doença, eu posso pensar no comprometimento cardiovascular, numa doença renal avançada e talvez até de um linfoma não Hodgkin. Mudando um pouco agora o eixo das doenças autoimunes ali, reumatológicas, e vamos para algo diferente, que são as varizes. O que são as varizes? As varizes são as veias tortuosas e dilatadas, todo mundo já viu uma,
e elas são causadas por falhas das válvulas venosas que elas são responsáveis por fazer o retorno venoso ali, lá do seu pé até o seu coração. Uma coisa que é importante é que a safena, ela faz parte do sistema venoso superficial, e o sistema venoso superficial, ele drena só 10% do sangue. Então tem muita gente que acha que vai tirar a safena e vai ficar, tipo assim, ruim, né? Mas não, na verdade o que faz a maior drenagem do sangue para o coração são o sistema venoso profundo. A esses você não tem acesso visível, assim, né? Porque eles estão abaixo da fáscia muscular e eles sim são responsáveis pelo retorno venoso, 90% do retorno venoso. A fisiologia do retorno venoso, eu acho que não precisa saber muito, mas basicamente é o seguinte: as válvulas elas vão permitir com que o fluxo seja só ascendente e existe um segundo coração do seu corpo, que é a panturrilha, que vai atuar como uma bomba ali, impulsionando, né, contraindo, né, e impulsionando o sangue em sentido único do seu coração, né, para que tenha o retorno venoso. Em relação à questão de fatores que podem desencadear ou agravar as varizes, se tem uma idade avançada, o gênero feminino, porque o fator hormonal do estrógeno, ele vai favorecer a dilatação venosa. Se uma mulher tem um número de gestações avançados, também é um fator de risco, porque vai aumentar a pressão venosa nos membros inferiores devido à barriga ali, né, da gravidez. Obesidade também é um fator de risco, e a postura, se a pessoa fica muito tempo sentado, ela vai reduzir o retorno venoso, então é sempre importante dar uma caminhadinha. O que vai cair relacionado à varizes, eu acho que está mais em relação à sua classificação, né? Segue um acrônimo que é CEAP, onde o C é clínico, o E é etiológico, o A é anatômico e o P patofisiológico. Em relação à classificação, C0 em relação à clínica, né? Que é o tipo ali da varizes, né? Tem C0 que é sem sinais, C1 telangiectasia, C2 varizes, C3 já tem edema, C4 alterações de pele, que é dividido em dermatite e lipodermatosclerose. E o C5 é a úlcera já cicatrizada. Então, tirar um print, ler, decorar, porque não tem muito o que falar. Mas essa classificação da etiologia, do anatômico, patofisiológico, vai cair. E tem que saber cada um dos Cs, então é melhor estudar pelo resumo para evitar que eu perca tempo aqui falando. Em relação ao quadro clínico, você tem dor, pernas pesadas e câimbras, que é o principal ali, né, a tríade principal. É importante você ter o diagnóstico diferencial da insuficiência cardíaca, né, que também vai gerar edema ali em membros inferiores. E o diagnóstico das varizes é feito a partir de Doppler, do membro inferior, é o padrão ouro, que ele vai identificar essas veias tortuosas, dilatadas, e vai detectar o quanto de refluxo está tendo em cada uma. O tratamento clínico está relacionado a drogas flebotópicas, que o principal exemplo é a diosmina e a esperidina, que tem nomes famosos como os Daflon, Flebon, e ele não cura as varizes, né? Ele só vai tratar. Existe o tratamento compressivo, que é através da meia de compressão, tem que ser usada quando as pernas não incharam ainda, então você tem que usar ela. Acordou, coloca. Se você andar ali, já não dá para colocar ela porque vai causar um inchaço. Você tem que colocar o pé para cima para depois você calçá-las. E elas vão atuar ali, aumentando a compressão, melhorando o retorno venoso. E existe a intervenção, né, cirúrgica, que é a partir da escleroterapia, que é com glicose, que você vai ali usar para microvarizes, e a cirurgia, né, que é a safenectomia, que é a retirada da safena ou retirada de algo ali que esteja não mais funcionante. Agora, em relação à trombose, que é um dos últimos temas, fora a fibromialgia, que vai ser tratada depois, na trombose é muito importante você saber da tríade de Virchow, que a trombose decorre disso. O que é a tríade de Virchow? Estase, lesão endotelial e hipercoagulabilidade. A estase venosa é quando a pessoa fica muito tempo sem se movimentar, imobilizada, viajando de avião, às vezes não pós-operatório. Somada a uma lesão endotelial, que pode ser por um trauma, por cirurgia ou algo do tipo, e uma hipercoagulação, que pode ser genética, né, por fatores ali de coagulopatias ou relacionados a outras coisas, como por exemplo a gravidez, né, vai aumentar ali o fator coagulatório. A trombose, ela vai se iniciar geralmente nas veias musculares da panturrilha, e se esse coágulo, se esse trombo se mexer,
ele pode estar chegando ali no pulmão e causando tromboembolismo pulmonar, que é algo grave. Os fatores de risco são história prévia de TVP, se já teve trombose antes, vai tomar Daflon e Flebon por um bom tempo, porque você ter trombose é um fator de risco para você ter mais trombose. Além do tabagismo da idade avançada e o uso de anticoncepcionais orais, né, que é na mulher. A presença de trombofilias adquiridas, né, que temos a síndrome do anticorpo antifosfolipídio, SAF, e aqui também tem relação com a questão da saúde da mulher, né, que são pacientes jovens de perdas de feto, que tem perda de feto, tem aborto ali, está relacionado também a essa síndrome de anticorpo antifosfolipídio. E em relação à clínica da trombose, temos as manifestações típicas, que é dor, o edema é unilateral, né, na perna que tem um trombo, e principalmente na panturrilha, você vai ver que o paciente tem um enrijecimento, né. Você pode fazer o teste de Homans, que ele não é tão confiável. Também tem o teste da bandeira, que é o que você vai fazer a dorsiflexão ali, passiva do pé, e vai ver se o paciente tem desconforto ou não. A profilaxia mecânica para trombose é você deambular, porque quando você anda, você vai ter uma contração da panturrilha, vai facilitar esse retorno venoso. Existe a questão das compressão elástica a partir das meias e a compressão pneumática também. Já a profilaxia farmacológica para trombose é a heparina de baixo peso molecular e a rivaroxabana, que é chamada de xarelto. Então, paciente com trombose, se você vê que ele está tomando xarelto, pode ter alguma relação ali com a trombose. O xarelto, né, ele é um anticoagulante, ele não afina o sangue, né? Na verdade, ele inibe o fator 10A da coagulação, e isso vai evitar ou reduzir que a pessoa produza fibrina e trombos. Então, não é que ele vai ralear o sangue, é que ele vai inibir um fator da coagulação. A pessoa vai ter uma dificuldade maior para coagular, né, que vai evitar o aparecimento de novos trombos. Só que também, se ela se cortar, ela vai ter uma dificuldade maior de coagular. Então, é muito importante explicar para o paciente em relação a isso. E algo que eu acho que pode cair sobre trombose é esse score de Wells, que ele vai classificar a trombose, ele vai classificar, né, a questão do paciente ali para ter a decisão racional dos exames em alta, média, alta, moderada e baixa. Por exemplo, aí tem os fatores que eu acho que não tem que decorar, ele deve colocar na prova, mas você vai aplicar esse score de Wells para saber como que você vai diagnosticar. Se o paciente tem baixa probabilidade e o D-dímero negativo, eu praticamente vou excluir TVP. Se o paciente tem alta probabilidade, a partir do score de Wells, ou seja, mais de 3 pontos, eu vou fazer o ultrassom para poder estar vendo ali a questão da trombose. E aí, um outro fator que esse com certeza vai cair está relacionado ao D-dímero, que é um teste sanguíneo chave para diagnóstico ali de trombose. O D-dímero, ele é um produto da degradação da fibrina. Se o resultado for normal, eu excluo trombose. Então, essa é a importância do D-dímero. E se ele vir positivo, eu preciso de uma confirmação a partir do Doppler. Então, é igual lá na questão que eu estava falando mais acima, na questão do FAM, né, no lúpus. Se o FAM vem negativo, eu descarto o lúpus, mas se o FAM vir positivo, eu preciso da clínica. E aqui está relacionado ao D-dímero. D-dímero negativo, descarto, mas D-dímero positivo, eu preciso do ultrassom, né, o Doppler. O tratamento é feito a partir da anticoagulação. A primeira linha são os que eu já tinha mencionado antes, que está relacionado a rivaroxabana ou a pixabana. Também pode ser usado heparina de baixo peso molecular. A duração, acho que não tem tanta necessidade de saber, então não mais seria isso de reumatologia. As coisas que estão grifadas, eu acho que tem maior chance de cair. E existe outro tema também que eu não discuti aqui, mas que é a questão da... Ai, me fugiu aqui a ideia, mas eu tinha falado aí no vídeo, que é da fibromialgia, que também é muito importante e tem grande chance de cair. Mas não mais é isso. Muito obrigado. Se tiver algum erro, algum comentário, estou à disposição.